Olá, boas noites! Hello, hello! Acorda, menina! Olá, gente, tudo bom com vocês? Olá, tudo bom? Olá! Agora em coro, vai! Hello! Beautiful. Oh my God. Caralho, ainda puxou um high note. Rapaz. Gente, estamos começando mais um Jornalcast nessa sexta-feira pra gente acompanhar você no seu serviço. Você que tá almoçando agora ouvindo a gente vai falar escatologias. Então, saboreie. Fale por você. Exatamente. Fale por você. Esse escacho é todo dela. Gente, meu nome é Glúmbia, eu tô aqui com meu casal, vários casais favoritos aqui do Brasil e do mundo também, pra gente falar de assuntos importantes. Primeiro aqui, meu querido esposo. Oi, gente, Felipe por aqui, tudo bom? Ai. Aí, diretamente do nosso querido litoral, porque a gente tá em todas as partes do Brasil e do mundo, viu? Diretamente do litoral, elas ali também, o casal de carecas. E elas buscam não vai dar marmitas, oi, não? viu, gente? É pra eu dar oi? É pra você dar Eu oi, dar vai. oi? Não, É, não, você dá exatamente. oi. Eu não vou dar oi. Elas anunciam aí nos orelhões de todo o litoral paulista em busca de Exatamente. marmita, viu, gente? Disponível em todo o orelhão de São Vicente para Grande Santos. Tamo aí, gente. Exatamente, só chamar e estamos aí. Exato. Toda a área do litoral sul elas cobrem, tá, gente? Pode. Uhum. É só pagar o Uber que tá close. Elas atendem Exatamente. em domicílio. Chamou, chegamos. Ai, foda. É. Mentira, tem gente que acredita, né? Não pode falar isso, Né, não, não. pelo amor de Deus. Não vem de gracinha mandar safadeza, não. Ele fala safadeza, mas eu olhei pra uma bundinha, olha como ele me deixou careca, olha aí, ó. Certíssima, pra aprender a lição. A sua careca nela, tá certo. Passou a careca. Tá só cabelo e ovo agora. E que ovo, né? Agora só ovo, Expandiu né? aí, ó. A gente expandiu agora também. Estamos entregando também no Triângulo Mineiro, diretamente de lá. Ai, as redes de marmitas longe. chegando ali, ó. Babareta. Franqueadas. Franqueadas de Olá. Mineiro. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom com vocês? E aí? Nós somos não somos o nariz de bruxa de Minas Gerais, mas estamos no queixo. Eita, não, um pouquinho mais pra baixo aí, ó. No Babareta. queixinho. Um pouquinho. É no queixinho. Elas estão no No maxilar. queixinho. Levantem Tá o queixinho, boquinha. mineiras, pra coroa não cair. É porque aqui Exato. todo mundo é fofoqueiro, a gente é a língua. Caralho. Isso é. Bonito. A gente é a língua e o queixo, né? Porque queixo em pé e língua afiada. Isso aí. Eita! Já Caralho. dizia a Carol Conká. Exato. A língua é igual um chicote. E como a gente Isso sabe, aí, ó. a língua é o chicote do cu. É. Gostaram? Gostava. Populares. Gente, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o quê? Casais. A vida de casado. Casais. Casais casados que casam. E casam e quem casa quer casa. Já trouxe aqui Eita. meu lacre. Será? Profetizou. Será mesmo? Ah, Será mesmo? A gente tem aí, ó, 3 casais aqui de idades diferentes, casais com idades diferentes, né? Formações diferentes. Por exemplo, nós que somos o casal mais antigo, nós somos o casal tradicional da família brasileira, certo? E a gente teve todo o percurso, a gente namorou um ano, aí foi morar junto, casou, tudo certinho nos conformes, como manda a lei brasileira. Engravidei ali no final dos 20, você entendeu? Uhum. Então, assim, já é o que a família pede. Você entendeu? É o protocolo. Aí a É o gente que já passaria na novela das 9. Exato. Aí a gente tem uma dicotomia aqui entre os dois outros casais. Eita. Porque o que Luke e Sam tem quantos anos? Juntos? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Porém, moram juntos há quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Aí, ó. Aí, ó. É pra certificar, pra ter certeza. Iago e Dani tem quantos anos aí? Juntos? 3 anos e meio. 3 aninhos, quase 3 anos indo e pra meio. 4, né? Porém, entretanto,
morando juntos. Assim, 3 anos e meio. Olha o plot twist. O plot veio. Mole. Passado. Talvez um pouquinho mais de 3 anos e meio morando junto, viu? Cara, amiga, a Dani encomendou o marido pela internet. ela encomendou. Aí menina. quando chegou, ela esperou os 7 dias do Código do Consumidor, né, pra ter Isso, certeza pra que eu não ia ter que devolução. devolver. Aí quando passou, ela falou, não, então é meu É mesmo. isso mesmo. Agora não quero. É isso mesmo. E quebrar agora é Foi por minha isso que eu conta fiz. mesmo. Foi isso E não devolveu, tá aí há 3 anos, quase 4, né? Que podemos dizer aí 4, né? Vamos fazer de 4? Vamos fazer de 4? Vamos Vamos arredondar. arredondar? Fazer de 4. Vamos fazer de 4, então. Aí, ó, vocês viram, diversos formatos, né? Como é que... Vamos fazer primeiro o seguinte. O formato mais interessante. As de baixo aqui são as menos interessantes, que é look e Sam. Vamos ali as mais interessantes, que tiveram ali um... Como é que foi o coisa? Como que foi? Vocês falaram, vamos, bora? Mas pra morar junto, você fala, calma aí, quem que você tá... Desculpa, A me gente, perdi aqui. Não, no caso. O nosso... Vamos de novo. Ela não acreditou que ela quando ele falou que às vezes tem que ser. Não, é porque eu tô ouvindo só metade aqui, né? É de Pode Não. seguir. Mas a gente foi rápido, né? Foi um mês de conversa no Instagram. Nem um mês. Aí 700... Quantos quilômetros? 723. 723 quilômetros que foram assim... Vem pra cá, amor. Aí ele falou, vou sim, amor. E veio. Já foi com a mochila Então, na costa, a mala na mão. A mala gigante, já com tudo. Gigantesca. Com tudo, com geral. Aí veio pra cá, eu ainda morava numa república. Aí já não tinha nem onde dormir pra falar, vou dormir separado. Então primeiro dia já dormi junto, já É. tudo junto. Dá pra Não testar. precisa não precisa continuar o junto ali, mas teve coisa junto, tudo junto, gente. Então já foi o teste drive, sabe? Mas foi no Instagram e ele veio pra cá pra arrumar trabalho, só que aí não tinha como, né? Tinha que namorar. Tinha que namorar. Mulher, eu não vou mentir. Eu ouvi essa frase aí do meu esposo quando ele foi me pedir namoro. Agora tem que namorar, né? E eu não estou nem mentindo. Eu não estou nem mentindo. Foi assim que ele falou que ele queria uns namoros. Ele falou, agora, né? Agora eu já gostei dentro. Agora vai ter que ir. Já tá com o meu cheiro, eu posso chamar de meu, né? É, Já mijei em volta, já fiz xixi em volta, eu posso chamar de meu. Ótimo. Que merda. Que horror. Mas o nosso foi um pouco assim também, porque depois de o quê? Uns um mês, menos de um mês, que foi um falar pro outro, tipo assim, vamos namorar? Aí tá, então vamos namorar. Mas já tinha morado junto, né? Um mês. Já tava um mês junto. Vocês Fazendo demoraram tudo, pra né? falar eu te amo um pro outro? Acho que até que não, né? Foi rápido. Não tinha muito como Não é que também, foi né, amigo? rápido. Assim, não é que- Tem que amar, né? Tem que amar, né? Não, porque depois do que É o aconteceu, jeito. né? Tem que Não, mas fazer. assim, eu falo que não é que não demorou, mas é que assim, quando você mora junto, você passa por todo tipo de experiência, Não dá né? tempo Você de vê a pensar, pessoa em 24 horas do dia dela. Seja do caso de ela acordar, dela dormir, de quando ela tá de mau humor, quando ela não tá. Então meio que você já convive ali 24 horas do possíveis humores que vão oscilando ali, né? Normalmente, qualquer um. Então meio que você já aprende a lidar com cada um desses momentos. E aí, depois que você aprende a lidar com isso e que você já. Aprender a lidar é uma coisa. Mas depois que você já vê esse tipo de coisa e fala assim, não é questão de não incomodar, mas é questão assim, poxa, você gosta da pessoa de todas as maneiras que ela pode, tipo, te entregar, aí você não tem mais dúvida, sabe? Eita, caralho. Olha aí. Mas eu Eita. acredito muito nisso que Soltou. que o Dani falou, assim, de que o amor não é mágico. Eu acho que a gente vai pautar esse tema um pouquinho com mais profundidade, mas não é uma mágica, é uma construção, sabe? É você, assim, se importar e entender que o que é importante pra outra pessoa também é importante pra você, às vezes pela pessoa, nem pela coisa. Sabe? Eu Exato. acho que o amor é demonstrado nesses pontos, assim, sabe? Não existe um momento em que você fala, isso é amor, aí agora eu vou amá-lo. Não, eu acho que o amor Sim. permeia ali cada detalhe de cada atitude, sabe?
Mas o amor nem sempre é romântico. A gente tem vários tipos de coisas que vai atraindo na outra pessoa, sabe? Parece que cria-se esse, ai, eu te amo, é amor, não sei o quê. Poxa, mas na brincadeira, no riso, na raiva, no ódio, tem muita Sim. coisa que na hora que você tá junto, uma hora junto, você percebe essas coisas. Sim. Eu acho que é mais, né? Mas separados também tem, tipo assim, morando em lugares diferentes também tem, mas morando junto você observa muito mais os traços. Com certeza. Aí é no dia a dia, né? No dia a dia é o babado. Quando você tá assim, Total. na solteirice, você só vê no final de semana, você vai fazer o seu melhor naquele final de semana. Você entendeu? Isso é verdade. Não é? Você vai dar o seu todo ali. Você vai fazer uma chuca mais bem feita. Entendeu? Você não vai gastar, tipo, a água do dia a dia. Vai ser a água do final Sim. de semana. Vai ser água filtrada, meu amor. Filtrada, Boa fonte. você entendeu? Exatamente. Uma água Você mais. passa fome só sexta, sábado e domingo. Você não passa fome um mês inteiro. É meio difícil. Exatamente, porque quando você fica com tesão e a pessoa tá do seu lado todos os dias, você fala assim: caralho, hoje eu comi uma feijoada, vou ter que dar o cu como? Ou então, exato. E assim, até nas broncas também, por exemplo, eu tô doente e aí eu não tava tomando remédio direito, ou não tava bebendo água, que eu tenho que beber água. O Lucas vem, me dá uma bronca, fala, bebe água que eu não tô vendo, bebe aí na minha frente, pra eu ver. Às vezes me irrita, às vezes. Mas eu vejo que é aí que ele se importa comigo. É aí que está o amor. Existe a paixão. Exato. E todo relacionamento começa com a paixão, que é aquela coisa intensa. Tesão. Mas o amor, ele é nos pequenos detalhes. Quando o Greg fala, toma um copo d'água, não sei o quê, para de trabalhar muito. É isso que demonstra o amor pela pessoa. Porque ela tá ali realmente se preocupando com você. E não é só o sexo, e não é só a paixão, é o amor. E isso só se consegue com a convivência. E geralmente ela é diária, assim. Eu acho que quando é diária é muito mais. Eu digo que o amor nasce quando você conhece os defeitos da pessoa e você fala, mesmo com esses defeitos, eu ainda quero ficar com ela. Aí vem o amor, na minha opinião. Porque é fácil você gostar da pessoa quando você só conhece o lado bom dela. E quando você conhece o lado ruim dela? O casal ali, o próximo, como é que foi, gente? Assim, vocês demoraram pra, né? Sim. Aí, 8 anos pra assim, comer em casa. aconteceu muita coisa na nossa vida de forma geral, assim. Tanto quando eu conheci, por exemplo, o Lucas, ele ainda estudava, fazia faculdade, e era presencial, então a rotina dele era diferente da minha. Desculpa. Quantos anos vocês tinham? Você era muito novinho também. Ah, eu conheci ele com 20 e ele Eu tava com 22. com 22, 22. exato. Então, assim, eram momentos diferentes, né? E eu conheci ele, assim, com 15 dias que eu tinha terminado o meu relacionamento. E o objetivo era assim, eu lembro que quando a minha amiga apresentou, inclusive, um beijo, Ananda, a gente tá junto até hoje, muito obrigado. Beijo, amiga. Ela falou assim, olha, eu tenho um amigo pra te apresentar que ele acabou de se descobrir e eu acho que ele não quer nada sério, tá? E aí eu pensei, nossa, tudo que eu quero. É isso, né? Coração quebrado a gente cola com porra. E é pra lá que eu vou. E aí, quando ela me mandou o contato dele, eu já mandei assim, oi, amor. E aí ele não respondeu. E aí eu mandei, enquanto você não responde... O quê? Você mandou oi, amor? Mandei, oi, amor. Mandou um oi, e aí ele não amor. respondeu. Eu falei, enquanto você não responde, eu tô aqui pensando quem é que vai levar nossas crianças pro inglês, quando a gente casar. E daí foi só mais intenso, tá, amiga? Já declarei ali que ele seria meu. Exatamente. Já tava mijando em volta já. Caraca, quebra Caralho. Nessa época eu tava naquele clima de balada. Eu vivia na balada, saía horrores e tudo mais. Aplicativo cantando no celular o tempo inteiro e tudo mais. Então, assim, foi um período que eu tava muito festeiro, eu acho. Vagabunda. Só que, é isso. Um detalhe é que, tipo assim, com todos os bofs que eu saí de aplicativo e tudo mais, ou que eu conhecia nas baladas e tudo mais, eu nunca fui além. Eu só ficava só ali, pegação mesmo e tudo mais, e eu nunca fui além. A única pessoa que eu fui além mesmo foi com o Sam. É que a mamãe aqui tem açúcar, né? A mamãe aqui, ela é açucarada. Ela tem esse mel caiçara, sabe? Essa coisa. E depois ela falou que fez tratamento porque ela era metida, né? Exatamente, ela fez tratamento. Não deu certo. Relaxa, né? Relaxa. A psicóloga me ensinou a reconhecer os meus valores. Que culpa tem eu se eu só tenho valores? Pois manda caçar essa psicóloga.
revogar agora. Mas E é aí, assim, a gente já tinha vontade de morar junto desde sempre. A gente já meio que tentou algumas vezes, mas a gente nunca estávamos no momento certo, né? Nenhum dos dois estava estável financeiramente. Quando eu estava estável, ele não estava. Quando ele estava, eu não estava. E eu acho que a gente só não foi morar junto antes porque nós estávamos esperando pelo momento certo. O momento em que Sim. os dois estavam equilibrados financeiramente, emocionalmente, no momento perfeito da vida. E isso não vai acontecer, tá, gente? É raríssimas as situações. Se você não começar, você tem que ter em mente de que todo muro ele começa com um tijolo. Então, assim, é o primeiro passo, sabe? Vai os Se dois você para um não comer quadrado, vai ele, os dois para um B. Aí, E aí, amor? come o tijolo. Quem come o tijolo... Exatamente. Vai colar o tijolo com o quê? É. Fala pra mim. É legal isso que você falou, porque realmente não existe um momento exato. Não. Tipo, o Iago viajou 700 quilômetros. Era o momento exato? Tinha certeza? Não tinha certeza. Eu e o Greg, a gente foi morar, tipo, com nada. A gente entrou na casa, tinha um colchão inflável. É isso, nunca vai ter um momento exato. O momento exato, eu digo, é os dois querer. Se os dois se quiserem, vai dar E às certo. vezes, É, o assim, lacre. é um Olha surto só. ou um susto que vai trazer essa realidade. Pra que eu Exato. e o Lucas viéssemos morar juntos, a gente teve uma conversa super séria, assim. Eu tava num momento super sensível e eu falei pra ele, olha, eu preciso de um sinal de que você se importa. Porque o que a gente tem hoje não me atende. E a resposta dele foi, quando que eu posso ir? Eu posso ir amanhã? Eu falei, pode. No dia seguinte ele tava aqui. Então acho que assim, foi como o velho Chico falou. Ele queria, ele demonstrou que queria, eu demonstrei que queria, a gente fez acontecer e estamos fazendo acontecer. Sim. Foi um período que, tipo assim, eu vim pra cá com muitas inseguranças, a gente vai ter muita insegurança, vai ter muito medo, você não sabe se vai dar certo, assim, financeiramente, convívio, você pode sentir que você vai ser um estorvo, sei lá, dependendo de onde você vai morar com o seu marido e tudo mais. Mas confia, acredite no que você sente, acredite no que você tem como retorno disso, como o amor de volta que é retribuído e faz acontecer. Assim, acredite. Tem os dois pés, os dois têm os dois pés no chão e queiram, né? Queiram fazer acontecer. E só vão. O que eu queria dizer pra vocês, se vocês tinham referências de casais gays. O que vocês achavam antes? Antes de, tipo... Antes de morar junto, antes de casal mesmo. Tipo, mesmo namoro, antes de tudo, na solteirice, o que vocês achavam que era um relacionamento? O que mudou? Porque assim, deixa eu dar o meu exemplo, Ah, que é mais velho, né? sim. Mas quando eu me Lá assumi, nos anos 70. quando eu me assumi, o meu maior medo é ser, nunca vou ter um relacionamento. Porque não existia referência nenhuma de relacionamento gay. Você não via na televisão, você não via na vida, você não conhecia. Então, todos os exemplos que a gente tinha de casais gays eram de pessoas solteiras apenas da curtição. Não tinha uma pessoa gay que eu conhecia, casada, nem famosa, nada, nada, nada. Então, quando eu me assumi gay, falei, pronto, fudeu, vou ficar sozinho pro resto da vida. E aí eu fui conseguindo isso e encontrei o meu amorzinho. Mas aí eu queria ver vocês, tipo, ao longo dos anos foi mudando, graças a Deus, a Cher, foi mudando isso e veio as referências. E aí eu queria, como vocês... descobri que sou gay, como que veio essa construção de relacionamento pra vocês? Olha, eu acho que pra mim, assim, igual o Lipe falou, depois, na hora, quando você descobre, quando você sente, tipo assim, vou pensar nisso, sabe? Tipo, você já tem uma mentalidade pra começar a pensar nisso, obviamente, é praticamente assim, vou aceitar que vou ficar sozinho pra sempre, só na putaria, né? Porque é isso que a gente enxerga e vê, assim. Só que depois que a gente vai vivendo, igual eu saí de casa, fui pra outra cidade, eu já fui meio que nessa busca, sabe? Tipo, poxa, aqui onde eu tô, eu vou ficar sozinho porque todo mundo vai começar a me julgar igual não sei o quê, que é o que eu vejo e tudo mais. E depois que eu vim morar sozinho, eu falei, poxa, agora eu tenho o meu aluguel ou minha casa, o que seja que você tenha. Eu posso trazer quem eu quiser pra dentro da minha casa e eu vou ser feliz com alguém aqui dentro. Um dia eu vou ser feliz com alguém aqui dentro. O que tá fora, que se lasque, sabe? É, Então eu fui criando um pouquinho mais disso. Depois, quando eu vim pra cá, depois de um tempo também conheci um casal de amigas que já tava há 10 anos juntas. Sapatão, né?
Sapatão é assim. vive É. muito. Diferente. É diferente. Então, a gente, tipo, eu via muito nela, sabe? Tipo, famílias unidas, não tinha muito esse pesado, assim, do que a gente via de relacionamento. Era muito normal, entre aspas, né? Porque tem que Sim. ser normal. Comum, né? Então, é comum isso. Então, foi criando um pouco mais de esperança, de visão futura sobre isso. E depois que quando o Iago veio pra cá, foi um choque, porque, né, igual a gente falou, veio de um dia pro outro. Então, tipo assim, acho que eu fui sentir depois de um mês, falar assim, porra, agora ele tá aqui. Eita, é verdade, sabe? Tipo, realmente, mas depois Cai a de uns dias ficha, que a né? gente cai a A ficha caiu, né? Ainda mais depois, tipo assim, eu fiquei um bom tempo fora de relacionamento pra, igual você falou, juntar as coisas com porra. Não, mentira. Depois Tá correto. Mentira, mas eu fiquei um bom tempo, então até decidi falar assim, não, agora eu parei de festa, parei de tudo e eu vou evoluir, crescer, sabe, mentalmente e tudo mais. Então, é muito legal. Aí depois que foi cair na ficha, eu fui vendo que eu posso, que eu devo, que eu não devo nada pra ninguém, que eu vou viver feliz, que eu vou conquistar as minhas coisas. E a gente foi enxergando o que é relacionamento, né? O que é casal, o que é morar junto, o que é viver junto, ter alguém junto. Gatinho. Você viu? Afinal, que tá pagando o boleto é você, né? Não é os outros? Quem tá pagando o boleto que chega na sua casa? Exatamente. Exatamente. Você, quando antes da gente, Ó, achou que ia antes de casar. nós. Porque assim, pro Iago andar 700 e não sei quantos quilômetros. Assim, eu não consigo me colocar nessa posição. Não consigo imaginar uma situação Eu também dessa. não. Então, assim, eu não consigo imaginar uma situação de que eu iria andar sem saber o resultado. Porque eu sou uma pessoa muito objetiva e prática. Eu tenho que saber o que vai sair do negócio. Se eu não Sim. sei o que vai sair, eu não saio da minha casa. Eu não saio da minha casa. O que você tinha na cabeça? Qual que era a sua suposição sobre o que ia acontecer? Então, amiga, meu caso é porque conforme foi passando os anos, eu fui ficando uma pessoa menos medrosa. Né? A gente já conversou aqui em outros episódios de experiências minhas passadas, né? Que eu já tinha ido pra fora e tudo mais. E quando eu tinha ido a primeira vez, foi o momento que eu tive mais medo, porque, tipo assim, eu nunca fui sair da minha cidade, pra você ter ideia. A nossa Aham. família sempre foi muito unida, né? Todo mundo fazia tudo grudado. Se ia pra uma cidadezinha mais pro interior de Minas, ou no máximo ali na Bahia, porque a gente era ponta da Bahia, a gente tem parente na Bahia. Mas eu nunca fui, tipo assim, de ir pra São Paulo, ir pra outro estado, sabe? Eu nunca tinha viajado. E quando eu fui Aham. pra fora, que eu quebrei essa barreira, e eu tive que viver sozinho, eu tive que me virar, né? Ainda mais num lugar totalmente estranho e tudo mais. Eu desenvolvi uma coisa em mim que eu falei assim: se eu conseguir, tô vivo, passou um ano, eu tô vivo, eu consegui me virar e tudo mais, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida aqui pra frente, eu consigo me virar. Sim. Então, quando eu fui passando os tempos que eu voltei, quando eu voltei, acho que é melhor contar dessa maneira. Quando eu voltei, eu fiquei muito insatisfeito onde eu estava. Porque quando eu fui pra fora, o mundo parece que se mostrou muito mais vasto pra eu poder Aham. explorar, não só a minha questão da minha sexualidade, mas em questão das opções que eu teria pra eu me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, enfim. Que quando eu voltei, que eu percebi que eu estava estagnado, eu Uhum. falei assim, não, eu não quero isso pra mim. E eu Uhum. fiquei alguns anos assim, né? Tipo, me insatisfeito de onde eu estava. Então eu tava buscando uma oportunidade pra eu ir embora também de novo. Entendeu? E Ah, você tava aí, buscando um motivo mesmo, né? Um motivo eu pra tava buscando sair um de onde você motivo. tava, né? E eu já tinha tentado, né? Já tinha ido pra outra cidade antes, aí que eu fui pra Uberlândia, depois eu fui pra outra cidade. Eu fui tentando buscar uma forma que eu falei assim, aqui eu não quero mais ficar, porque eu acho que eu não tô me sentindo tão bem aqui. Porque se eu continuar aqui, a minha vida não vai mudar tanto. Tinha pontos bons da minha cidade, mas se para eu conseguir avançar nas coisas que eu queria, eu teria que sair dali, porque ali eu não ia me sentir satisfeito. Apesar das vantagens também que tinha lá, o conforto, enfim e tal. Aí quando eu conheci o Dani, eu vi uma outra oportunidade. Eu fui ousado. Não, não foi diferente. Carol, pra você foi Eu um vi uma outra motivo. oportunidade. Olha aí, ó. Foi um A motivo. million reasons.
A Million Reasons. Aí, ó. A Million Reasons. Aí eu vi, quando eu conheci o Dani, eu falei assim, não, eu acho que é uma oportunidade, uma outra oportunidade. E a gente já tava gostando muito do outro e foi juntando as coisas, sabe? Foi um fator, primeiramente, pessoal, profissional, porque eu queria de fato ir embora, procurar trabalho, não tava encontrando na minha cidade e tudo mais. E ao mesmo tempo eu tava gostando muito dele. Eu falei assim, ó, vai ser de duas uma. Ou eu vou, vai dar tudo certo, a gente vai seguir nossa vida. Ou eu vou, não vai dar certo, eu vou dar um outro jeito. Só pego o carro, vou embora e volto. E tento depois outra coisa. Naquele ponto eu já tava assim, eu não tava me sentindo, eu não me sentia em casa. Aham. Então eu me sentia literalmente meio que um nômade. Você já tava na rua, Eu, então. Na sua cabeça você já tava na rua, né? basicamente, porque, tipo assim, teve uma época também lá no meu passado que foi muito difícil, que eu até saí de casa, morei um tempo na casa de Amanda, foi bem difícil. Já aconteceu muita coisa comigo. Tipo assim, eu nunca parei muito num lugar só depois que eu fui pra fora. Quando eu Aham. voltei, eu me senti muito insatisfeito. Então, o tempo inteiro eu vivi insatisfeito. Lá no fundo, no fundo, no fundo, sabe? Eu queria alguma coisa pra mim. Então, como eu já vivia nesse sentimento, qualquer aventura que fosse vir pra mim adiante era uma oportunidade, era uma coisa legal que ia acontecer comigo. E aí veio essa oportunidade de vir aqui, de conhecer o Dani e tudo mais. Eu falei, nossa, tô sentindo que deu vontade de ir novamente, de fazer arriscar alguma coisa. E eu sempre gostei disso, eu nunca tive medo de questão Uhum. de arriscar coisas. Pra mim, mudança é uma coisa muito boa. Tem gente que não gosta tanto, né? Eu acho mudança uma coisa muito boa. E trouxe isso, né, pra gente. Quando a gente veio, deu certo. A gente começou a construir nossas coisas, né? A gente. Aí depois, quando eu vim aqui, essa ideia, eu vim de carro, né? Só que aí depois a gente foi fazendo investimentos, a gente foi querendo trazer coisas pra nossa vida mesmo. Eu vendi meu carro. Então, assim, já era tipo assim, poxa, então tô tomando uma decisão ainda bem mais ainda pesada, porque querendo ou não, eu tô vendendo meio que Um uma bem, forma de né? eu retornar, de eu ter essa, entre aspas, essa Sim. liberdade de eu poder ir para outro lugar. Então, eu falei assim, não, eu quero isso mesmo. Foi uma decisão bem difícil naquela época para mim, né? Mas ao mesmo tempo eu já estava tão seguro com o que eu estava com o Dani, que eu falei assim, não, para mim não vai mudar, muito pelo contrário, vai ser muito bom, porque eu quero ficar aqui agora. Agora finalmente eu tô me sentindo em casa, sabe? Aí eu comecei a ter essa sensação de acolhimento de novo, que eu tava construindo alguma coisa. Porque até então era como se eu fosse, minha vida tivesse assim, tipo um mato. Eu não tinha construído, não tinha crescido nada depois que eu voltei, sabe? E aí eu fui começando a enxergar que eu tava construindo alguma coisa mais positiva de novo. E aí foi indo, foi desenvolvendo. Então acho que foi muito assim, minha cabeça sempre funcionou dessa maneira, sabe? Então foi bem Uhum. mais. Não, assim, não foi uma decisão tão difícil vir pra cá. Sim. Mas eu queria muito também, entendeu? Mas foi Uhum. isso, basicamente. Close. Tudo. Ela Close. precisava de um motivo. Era um motivo. Um motivo E Uhum. ela bonzinho. teve. Nossa, Joey. Aí, ó. E você, Luke, Sam, como que vocês tinham essa referência de relacionamento gay, assim, quando vocês se entenderam? Ah, assim, eu já tive um relacionamento anterior, mas foi um relacionamento bastante problemático, assim. Então, eu já tinha bem na minha cabeça definido o que eu queria e o que eu não queria, enquanto relacionamento, assim. Só que eu não conhecia nenhum viado velho à época, né? Viado velho, olha que bicha safada, vagabunda. Uma Kakura, não conheceu uma Kakura. Eu tive, assim, as Engraçada. minhas madrinhas à época, com 16, 17 anos. Eu conheci outros caras gays mais velhos até enquanto amigos, pra me apresentar a cena gay de São Paulo, pra me apresentar a noite gay, os bares gays, pra me apresentar a outros gays, inclusive dos quais eu conheci e sofri enquanto jovem. Mas assim, eu fui aprender mais sobre relacionamento sofrendo. Foi um relacionamento super problemático. Saí desse relacionamento com transtorno emocional, tomei remédio por anos depois disso. E quando eu conheci o Luke, eu já conheci o Luke já bastante machucado. Né? Então eu já tava com aquela consciência de que não seria algo sério porque eu tava machucado. E o Lucas me ensinou a ter mais paciência, a ter mais amor próprio, a confiar nas outras pessoas, porque eu sou uma pessoa extremamente desconfiada.
ele me ensinou a confiar nas outras pessoas. Eu até brinco falando que nós somos dois extremos, assim, porque eu sou uma pessoa super prática, seca, rápida e às vezes até um pouco ofensiva para algumas pessoas. E ele é calmo, ele fala devagar, ele tem essa coisa assim, uma vibe, uma expressão baixa. Então ele me ensina muita coisa, eu puxo ele pra frente também pra muita coisa. Então a gente se completa de uma forma muito gostosa, assim. Eu acho que esse é um dos pontos que eu mais amo nele, sabe? A forma de como a gente se dá bem e como isso é bom pros dois. Depois que a gente começou a ter mais um relacionamento, assim, por um tempo, nós fomos exemplo de relacionamento pra uns amigos nossos gays novinhos. E desculpa, vocês gays novinhos erraram, tá? A gente não era nenhum exemplo naquela época. Quebra tudo. Estávamos em construção. Eu acho que estávamos em construção, né? E é uma construção diária, assim, né? Acho que todo relacionamento passa por diversas fases, assim, né? Tem fase que a gente quer sair mais, tem fase que a gente não quer sair. Por mais que a gente já tenha a expectativa do que fosse um relacionamento, a gente quebra essa expectativa todos os dias quando a gente vê o que é realidade, assim. Impossível os dois serem baladeiros e conseguir sair todo fim de semana. Ninguém tem saúde e dinheiro pra isso depois dos 25, tá? Exato. É impossível, por exemplo, aquela fantasia de sexo todos os dias. Cara, não vai existir. Existem realidades e realidades, e a burocracia que o sexo demanda. Então, algo que você vai entendendo com o tempo. Hoje a gente tem maiores exemplos, assim. Eu acho que eu sempre falei isso pra vocês e eu falo com bastante felicidade que a Velho Chico e a Gláudia, pra gente, são exemplos de relacionamento saudável hoje. Eu acho que mais do que ter um exemplo de relacionamento, faz sentido ter um exemplo de relacionamento saudável, e é o que a gente gosta, e é o que a gente preza, então vocês são muito exemplo pra gente. E isso põe uma carga de responsabilidade muito grande em vocês. Se um dia vocês Sim. se separarem, né, quem será nós? Né? Então Sim. fica aí, esteja dito. Estamos aí, precisamos continuar mamando essa teta. Então, assim. Não. E que tetona, né? Exactly. Eu acho que você falou muito por mim, Gatão. Acho que eu concordo exatamente com o que você disse. Eu, em particular, eu não tive, pelo menos na minha vivência, nenhum exemplo de casal gay, assim, sendo bem sincero. Eu cresci em um meio cristão também, minha família é muito católica e tal, então teve todas essas coisas. Quando eu me entendi como um homem gay, eu quis aproveitar mesmo, quis me descobrir, me explorar mais, quis experimentar, quis causar até onde eu me permitia, até onde, né? Porque naquela época, né? Hoje, não que isso tenha mudado muito, mas naquela época eu tinha muito como a primeira vez uma coisa sagrada e sei lá o quê e tal. Então eu me resguardei muito, principalmente disso, sabe? Como eu comentei, a minha primeira vez foi com o Sam, e a gente tá junto até hoje e tal. Então, assim, é uma coisa fofinha, mas, É o melzinho da mamãe, né? Ai, meu Deus. Ah, sua vagabunda. Mas, exemplo de casal gay eu só fui ter depois que eu me entendi, que eu fui conhecendo mais pessoas do meio, também do meio LGBT. Eu conheci muito mais, pra falar a verdade, de começo eu conheci muito mais casais lésbicos do que casais gays, assim. Eu fui conhecendo mais as sapatonas que moram juntas, então, assim, foi muito close. Mas existe no Brasil. Né? Exactly. Então, eu acho que a única referência, assim, de casamento, assim, foi casamento, assim, hétero, né? Porque, né, a gente é cercado por casais héteros e tudo mais também. Na minha casa também, assim, na minha casa também tem, na minha antiga casa, né, no caso. Eu tive mais exemplos, assim, do que não levar pra uma vida de casal, do que o que levar de uma vida pra uma vida de casal, sabe? Então, intrigas que aconteciam no relacionamento da minha mãe, com o meu progenitor e tudo mais, essas coisas, eram coisas que eu observava, principalmente no meu progenitor, que eu, tipo, tá, isso aqui eu nunca vou levar comigo. Jamais isso eu vou replicar isso aqui. Isso aqui é um exemplo do que não fazer. Se uma coisa que o meu progenitor me ensinou foi não ser como ele. Então, foi uma coisa, assim, que eu levei comigo. Essa coisa de ser mais acolhedor, de entender mais, de aos poucos ser mais
gentil comigo, porque era uma pessoa muito conservadora, não conservadora, meio reservada. Eu era muito reservada. Eu exigia muito. Um dos motivos que eu demorei muito para aceitar as propostas de morar com o Sam é porque eu me cobrava demais. Então eu cobrava, tipo, não, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo pra morar com ele, eu quero dar o melhor que eu posso dar e tudo mais. E esse momento, como você falou, como a gente falou, isso nunca vai chegar, cara. Nunca vai vir. E a gente tem que ir na cara, dar cara e na coragem mesmo e fazer acontecer. Então, foi basicamente tudo que o Sam falou, sabe? Sobre estar junto, sobre referências. Hoje a minha referência, né, novamente, bota essa pressão, é você, Lipe e G. Então, assim, sobrou pra vocês. Eu acho que o ciclo gay tem esse valor, né? Eu Sim. comecei assim. Eu me lembro que quando eu era uma jovem gay, assim, eu cresci também num meio conservador, onde era quase que obrigação olhar pra bunda de uma mulher quando ela passava na rua, você tinha que entender de futebol, você tinha que saber o que era um palio. Gente, não sei, até hoje. Tá? também não sei. Seguiu no Uber pela placa, Não Uber se pela faço a menor placa e pela ideia. cor do carro. Então você tinha que preencher ali a cartilha do homem, né? E quando você vai conhecendo outros gays, e você vê que tudo bem você ser afeminado, tudo bem você ser gay e não ser afeminado, tudo bem você gostar de pop, mas tudo bem também você não ter uma diva pop, tudo bem, sabe? Quando você consegue entender que você tem uma bolha que te acolhe, que é comum, e hoje quando eu falo de ser gay, eu não falo só de gostar de outro cara, ou gostar do mesmo sexo, eu falo de ser gay é uma cultura, né? Existe uma cultura gay, todos nós compartilhamos às vezes dos mesmos medos, das mesmas manias, até nos mínimos detalhes. Entrar no banheiro público e preferir ir na cabine do que ir no mictório, sabe? Tá numa rodinha Tá correndo. Isso, tá numa rodinha de família onde tem homens conversando, você fala menos, porque você sabe que sua fala é mais afeminada e você vai ser mal visto. Você não bebe tanto com medo de desmunhecar. Então acho que são medos que todos nós compartilhamos desde sempre e isso torna a comunidade gay mais acolhedora com novos gays. E eu ter amigos gays saudáveis, com relacionamentos saudáveis ou muito bem resolvidos em suas vidas, com as suas sexualidades, me impulsionou a ser um gay mais saudável. Uma pessoa mais saudável, até como o Dani falou, para bater no peito e falar, não, o boleto é meu, eu paguei, e se você não gosta do jeito que eu vivo, poxa, que triste, você perdeu um amigo brilhante, porque eu sou ótima. Olha, ela não para. O peixe veio. O mel dela não psicóloga, viu? E a senhora, Caralho. de relacionamento, como que antes de ter um relacionamento... como Antes a de senhora ter um via? relacionamento, gente, eu tinha certeza, assim, que eu sempre falei, não vou casar, não aceito, não quero, não posso, não é pra mim, não quero. Eu fui a primeira. A primeira das minhas Aí, ó. amigas a casar fui eu. Gostaram? E a me pedir em casamento. Exactly. Gente, eu sou uma mulher prática, uma mulher objetiva, eu sei o que eu quero fazer. Se você não quiser fazer a mesma coisa, a gente termina aqui agora, bora. Inclusive, gente, uma coisa que aconteceu, eu acho que eu nem comentei isso com vocês, ou comentei, não lembro. A gente provavelmente estava bêbado, eu acho. Quando o Lucas veio morar aqui, a gente sempre teve uma conversa assim de, eu vou casar assim com você, mas quando você for pedir, tem que ser um super pedido. Tem que ser um pedido muito foda. E o Lucas me pediu em namoro. Então eu sempre carreguei comigo a responsabilidade de eu pedir ele em casamento, e tinha que ser algo assim, um flash mob de gay, dançando Madonna na cena, sabe? Tinha que ser uma coisa grande. Um avião, assim, passando Enfim, escrito. não Um aconteceu, né? Primeiro porque eu tinha muita essa insegurança de que, assim, a determinado momento, isso passou, tá, gente? Eu já superei. Eu não sou amável o suficiente, então é muito mais provável que eu receba um não se eu pedir ele em casamento. E aí, depois que a gente teve a nossa conversa, depois que ele veio morar aqui, ele já mole. estava morando aqui, a gente dormindo lá no sofá da G. Aí ele, boa noite, amor, boa noite, vida. Aí ele me cutucou assim, amor, ele, você quer casar comigo? Eu falei, quero. Ele, tá bom, então boa noite, boa noite. Aí a gente foi dormir. Foi. Exactly. É por isso foi que meu sofá tá perfeito. grudando até hoje. Exatamente, amiga. Aquelas manchas não vão sair tão cedo. Aquelas manchas não são catarro nem gripada tava, Não se você são. quer saber. Que miserável! Porra. Vou contar uma história sobre quando a gente decidiu morar junto. Ah, Que a heteronormatividade nos pressionou. quem? A heteronormatividade.
Que ele foi lá, contou pra mãe dele, vamos casar, a mãe dele falou, beleza. Quando contou o pai dele me chamou, botou na cozinha, Isso é verdade. me botou sentado, ficou de pé, olhou pra mim. E você tem condições de sustentar ele? Eita! Quantos dragões você vai dar pro meu reino? Ele fala. Você acredita assim? Você vai A levar minha ele princesinha, não! Não mexe com a minha menina, não! vai levar ela embora e tem condição? Tem condição de levar ela embora? Trabalha com o quê? Ela Faz é o que da cara, viu? vida? Ela é cara. Fez Ela é acredita cara. nisso? E eu tremendo o cu, falando, não, senhor, sim, senhor, com certeza. Não, essa princesa vai ter de tudo, meu rei. Eu nunca pensei que ia ter que passar isso. Pedi pro sogro, praticamente pedi pro sogro a mão de casamento A dela. mão. não, olha, Olha aí. Teve que Pose. Já tava Nossa. comendo o cu faz tempo e ele querendo a mão. Meu Deus, olha aí. Olha aí. Eita glória. A princesinha não valia nada. Teve que passar o dote. Que passar o dote, gente. Bole. Agora, uma coisa que eu queria. Quando vocês vão assim em casal, que uma coisa que a gente percebeu foi muito interessante, eu diria quase uma experiência social. Que a gente ir para alugar coisas juntas e aí as outras pessoas verem a gente como casal. Tipo, como vocês verem isso? Porque pra gente, as pessoas sempre. Nunca sofreram preconceito, né? Quando a gente tava comprando, Não. alugando, essas coisas, então as pessoas sempre tinham esse respeito já de casal, pra a cama, o Até cara. porque, assim, é muito difícil eu sair na rua e ninguém me chamar de moça. Então, Porque sempre tem pelo menos alguém que fala, moça, moça. Ei, moça. exato. Mas até no Mulher colchão, trans. deita aí, experimenta o colchão, Foi. não sei o quê. Então, a sociedade vê a gente assim, nessa normalidade, claro, por causa do capitalismo, principalmente, né? Lógico. Porque você tá comprando. Sim. Mas eu queria que vocês também, tipo, quando vocês vão nesses lugares juntos, assim, falar, a gente é um casal, qual é a reciprocidade que vocês têm, que vocês percebem, assim? Pode falar. Você quer falar? Pô, assim, agora é lembrar, né? Mas Porque aí é mais. acho Aí que vocês Varginha é mais difícil, né? Uma cidade menor, né? sim, Interiorzão. muito. Eu acho que a primeira coisa que aconteceu, e a gente ainda não tava, tipo assim, pra alugar um lugar novo, comprar móveis e tudo mais, foi quando eu fui comprar a aliança. Aí perguntaram, qual que é o nome dela? Aí eu falei assim, Iago! E ela é drag. Eu fiquei tipo, ai, que legal! Ai, que legal. Então, acho que a primeira coisa que aconteceu foi a aliança. E a aliança eu acho que é muito nosso, né? Tipo, muita gente vai comprar uma aliança, fala, o dedinho dela é 10 não sei o que. Não, é 20, moço. É um dedão de macho. Macho. É um macho. É o macho. Então, É o dedo largo. Foi uma das primeiras coisas. Agora, com a mudança, com casa, tipo, alugar as coisas, eu acho que a gente não teve nada de muito, assim. Eu acho que Mesmo quando a gente trabalho, foi né, comprar o... também. Porque trabalho É, também, e- meu marido, não é minha isso, você é casado? Sou, meu marido chama Gregory, então, tipo, tem isso também. No trabalho também tem esse reconhecimento, né, de a gente falar, tipo, não é uma mulher, sim. é um homem, né, que eu sou casado. Né? Entendi. Sim. Não, no meu trabalho mesmo, que é um trabalho muito machista e tudo mais, foi uma coisa que eu vi demais. Isso daí, sem dúvidas, muito, muito mesmo. E eu tipo assim, eu não tenho essa, tipo, eu tenho que chegar pra todo mundo do trabalho e falar, olha, eu namoro um homem, eu sou casado com um homem e tudo mais. Eu não faço isso, nem me esperem fazer isso. Se a pessoa chegar pra mim e falar assim, sua namorada, ou não sei o que, não sei o que, ela fala assim, não, é um homem. Aí tudo bem. Mas a gente não tem a obrigação de ficar falando o que a gente Não faz. mesmo. E, tipo, Exato. vocês Exatamente. também não fazem isso. Tipo, não chega num lugar e fala assim, minha esposa, viu, gente? Exato, Não. exato. Exatamente. Então, eu ouvi demais, demais. Tipo, você namora, isso é esposa, isso é namorada, isso é não sei o quê. Leva isso aqui pra sua namorada. Eu olhar, tipo, O Hans. que ódio, né? Tipo, Aquele não dá vontade estereótipo nem de muito, né? responder, Aquele sabe? estereótipo. Agora, hoje em dia, todo mundo já é mais, já sabe, já
Tipo, é mais tranquilo. Mas eu ouvi demais. Demais, demais, demais. É sobre. Eu e o Luke, assim, a gente passou muito tempo não casados, né? Não morando junto. Quando a gente sai junto, assim, eu sempre deixo claro que nós somos um casal, assim. Pelo fato, por exemplo, andar de mão dadas na rua, eu acho que isso já é um grande desafio. Lógico que existem, acho que, lugares e lugares que a gente sente mais e menos medo, né? Então, Sim. por exemplo, há um tempo atrás eu trabalhava em call center, setor de comunicação, o que mais tem é a comunidade LGBT. Então, para lá já era muito claro e eu sentia muito mais essa liberdade de poder ser gay livremente, abertamente gay, sabe? De ir fantasiado de Ariana Extra Grande numa festa de Halloween, por exemplo. Enquanto, por exemplo, hoje eu tô trabalhando num meio e em uma cidade que é muito mais conservadora. A cidade é um ovo e a cena gay é menor ainda. Então é muito coisas que se normalizaram e que é comum lá na Grande São Paulo, por exemplo. Aqui ainda é meio visto de forma torta, sabe? E aí é muito delicado, assim. A gente fica entre, será que eu milito? Será que não é o momento? Será que eu quero comprar essa briga? Sabe? E às vezes a gente cansa de militar. Você aqui Exato. é real. Nem Exatamente. sempre a gente tem a disposição de militar. Eu entendo hoje que não adianta eu ficar batendo boca com gente intolerante. Às vezes ela quer ser intolerante. Ela não é que ela não sabe, é que ela quer. Ela sabe e ela prefere. Sim. E aí, sinceramente, eu não vou bater boca com esse tipo de gente. Sabe? Não é o tipo de gente que eu quero perto, não é o tipo de gente que eu quero interagir. Que você quer ceder seu tempo. Tem gente que não Exatamente. vale. Tem gente que não vale a nossa canseira. Não, Exatamente, não vale. amigo. Não Eu vale. acho que a gente chega na nossa, assim, um pouco mais velho, quando você é novinho, você quer brigar, você quer todo tempo tá ali forçando. Tem um momento que você fala, eu sou gay, eu sei que eu sou, eu tenho minha família, e essa pessoa que tá falando asneira pra mim não vale o meu esforço de explicar Exato. nada pra Então, ela. Meu Ao tempo invés é de caro, meu tempo é explicar, caríssimo. Você quer minha atenção, você me paga. A minha hora é cara. Exemplo. Sabe? Exato. E aí, assim, eu já não tenho mais aquela tanta paciência de ficar explicandinho. Eu já solto logo alguns absurdos, eventualmente, que é pra pessoa não perguntar mais, sabe? Por exemplo, recentemente fizeram uma comparação falando que não sei se você vai conseguir suportar X dor ou se você vai fazer X esforço pra carregar peso, porque nós estamos aqui não em 2 homens, sim em 1,5 homem, sabe? Falei, não, amor, não tem dor pra mim. Eu dou o cu por diversão, eu tenho certeza que eu aguento mais dor que você. Já é sabe? Não tô aqui pra discutir sobre isso. Exatamente. Eu se dou o for cu pra gargalhando, meu anjo. Exato. E se for pra discutir, eu sei que eu sou maior, eu sei que eu sou melhor, eu sei que eu faço muito mais bem feito, eu sei que eu não sou relaxado que nem você, eu sei que a TV não precisa fazer campanha pra me ensinar a lavar o pinto como ensina você. Então, né, pra que discutir? Exatamente. Mas não é um Obrigado, fecho, é um não. fecho. Não é um fecho, fecho, Não, não. é um peixe, não. Eu lembro que no começo, quando a gente tava ficando junto, quando eu trabalhava de salva-vidas, que o meu contato era direto com o público, tipo, muita gente, assim, sabe? Então era muito. Era um ambiente que era, tipo. De muita testosterona, muito macho, tipo, as garotas de biquíni, sei lá o quê. Sabe, aquela coisa bem machista, do tipo. Nossa, aquela. gostosa. Entre aspas, a gostosa tá lá com os peitão tomando sol e sei lá o quê. E eu lá, uma POC, lá vigiando, todo mundo pra não deixar ninguém se afogar e Sem tal. saber fundo. Exatamente. E eu ficava lá, tipo. Eu sentia um pouco que. Eu senti um ambiente meio hostil pra mim, eu sentia bastante. Eu me sentia bastante retraído sobre ser gay. Hoje em dia eu tô cagando. Se eu tivesse trabalhando lá, eu tocava foda-se, tipo, foda-se a minha vida e vocês que se fodam. Mas eu lembro que nesse período eu me sentia um pouco retraído por conta desse ambiente bem machista, assim mesmo. Tipo, tinha colegas de trabalho que fechava a piscina, queria sair e pegar as meninas que tava lá, sabe? Querer sair com elas e tudo mais. E aí eu sentia que, tipo, putz, se um dia eles descobrirem, né, que... Porque eu também tenho comigo que a minha vida, o que eu sou e tudo mais, eu não vou ficar anunciando aos 4 ventos também. Então, assim, quem sabe da minha vida, quem sabe o que eu faço, quem sabe do que eu gosto, quem sabe do mais, são pessoas que estão à minha volta, que eu gosto e que, tipo...
Não, que nem preciso dizer, que eles batem o olho e já entendem, já me entendem e a gente já se comunica, sabe? A gente já tem um laço. Então, assim, eu levo isso comigo. Mas eu lembro que pelo menos no começo do nosso namoro, eu lembro que era meio intimidador trabalhar de salva-vidas, principalmente por essas questões. Sim, te retrai, né? Me retraiu Retrai, bastante. então. É que ele Eu meio era que te muito. implica numa situação de tipo, você ficar coado, né? Exato. Sim, Fica- E o que exatamente, eu- como se eu fosse o errado Seu por respirar gostar torto. de macho, Uhum. por eu gostar de homem, um macho sabe? viril em cima de mim. E o que eu Exatamente. apoio hoje é cause de volta o incômodo que causaram a você. Exatamente. Hoje eu convivo, por Exatamente. exemplo, com diversos pastores. Hoje eu tô bem perto da comunidade evangélica e cristã devido ao trabalho. E eu recebo muito assim, nossa, teve uma vez que uma senhora pegou na minha mão e falou, nossa, você é muito legal, você é muito bom. Olha, eu senti aqui que Deus tem uma grande obra na sua vida, você precisa, eu te vejo na igreja fazendo grande obra na vida das pessoas. Vem visitar a gente. Fala, não, com certeza eu venho, que dia eu posso vir? Vou trazer meu marido. Aí deixa ela incomodada. Você quer que eu vá na sua igreja? Eu vou levar meu marido. O Sim, convite exato. sumiu. Eu E a vou gente de vai salto. transar no púlpito. Vamos Eu ver. vou de salto e de mini E saia. assim, ficou no vamos ver. Nem me avisaram quando ia ter culto. É isso. É isso aí. Cause de Eu volta acho que é o incômodo que te causaram. Exatamente. Exatamente. Causar incômodo, quando o mesmo tipo de incômodo que estão te causando é o melhor remédio. Quando Exatamente. Quer ser começa a fazer prepotente? isso, as pessoas param de causar incômodo em você. Uhum. Né? E aí, se Elas- alguém reclamar, você perguntar, desculpa, eu não achei que fosse um problema. É um problema pra É. você? Não Exato. seja cínica. Nossa, então a sua igreja não é exatamente de Deus mesmo, né? Entendi, Essa Desculpa, né? se o seu Deus acredita nisso, talvez o seu Deus não seja o meu Deus. Exatamente. Execo. Sabe o que acontece Certo. com deuses que não têm súditos? Viram mitos. Eita, como Eita! lacra! Quem que é Lacrou. lacre? É show lacre, hein? Sim. Gente, vamos caminhando aí pro nosso Indicachola, já pra gente... Ó, mas eu vou Bora. falando coisa aqui, hein? Não, Ficou a gente podia faltando- falar mais ainda coisa. Pode viu? ter uma parte 2 desse tema, porque ficou faltando Sim. ciúmes, quebra de normatividade que a gente faz dentro dos nossos relacionamentos, né? Então, tipo, não tem aqui, quem que fica em casa, quem que sai. São dois homens, os dois vão produzir, os dois vão ficar em casa, tem várias coisas. A gente não levantou o assunto de adoção e É gravidez. verdade. Eu tô grávida, inclusive, hein? Inclusive, eu tô grávida também. Eu acho que a gente falou bastante do nosso casamento, do nosso Da nossa contexto. vida, né? E se vocês quiserem uma parte 2, a gente pode barbarizar no contexto sociedade, que eu acho que é uma pauta muito grande para Sim. héteros e gays. Exato. Exactly. Exato. Ô, gente, no nosso Indicacholas, vamos fazer o seguinte. Hum. A gente aí já somos mulheres muito experientes, né? Já somos aí casais muito experientes, já solidificados na sociedade brasileira. O que a gente pode dizer para os casais novos que estão se formando aí? Gente que quer começar um relacionamento, gente que nunca teve um relacionamento. O que você diria para uma pessoa dessa? Primeira coisa é não ter medo, né? Que nem, tipo, não esperar o momento exato para começar um relacionamento ou para começar. Se dois querem, tem vontade, vai. Ai, gente, exceto pra ter filho, viu? Pra ter filho, Ah, tenham não, muito pra ter cuidado, filho, pelo amor de não, Deus. exatamente. Não façam mais, a gente não precisa. Tem 11 Exatamente. bilhões de pessoas no mundo. Não me encha o saco com criança, com filho. Pelo amor de Deus. Mas também os gays pegam crianças que foram abandonadas pelos héteros. Então, Exato. Aí, façam isso aí, se adoro. os gays quiserem adotar, pode adotar. É. Mas acho que é isso, é não esperar o momento exato. Se duas pessoas estão afim, encontra ali e aí cada dia você vai melhorando a relação. Uhum. Exatamente. O que vocês diriam? Eu diria pra parar de viver a vida dos outros, sabe? Tipo Eita! assim. Ao vivo, você porque tem, gata. tem muita gente que, tipo assim, vamos lá no hétero. Ah, minha mãe casou com 20, teve um filho com 18, aí só foi, sei lá, tem que casar na hora que saiu o bebê. Ah, coisa de hétero que eu não sei. Aí a filha tá vivendo a vida da mãe. Vai se fuder, menina. Oxi, vai se lascar. Deixa eu Vive a pesquisar, sua cara. vida.
hein? Você não quer ter Para de ser filho? Não trouxa. vai ter. Você não quer ter um marido até os 40? Não vai ter até os 40. Faz as tuas metas, segue a tua vida. E a mesma coisa que as gays, tipo, ai, viado é só putaria, é só balada. Não. Quem disse isso? Então fica você na putaria e na balada. Cadê É, essa para de putaria que me viver. prometeram? E eu tô aqui há um tempão sem nada. Cadê Aí, essa ó. putaria aí? Viu? Então para de viver o que a sociedade coloca ou o que a vida dos outros. Vive a sua, eu gosto de relacionamento, vou ter relacionamento. Gosto de ter uma criança em casa, adota uma criança. Não vai fazer também não, mas adota uma criança. Faz as tuas coisas, vive a tua Exato. vida. É isso. É o close. É o close. Olha, se eu pudesse indicar, quer dizer, posso, eu quero indicar 3 coisas. Coisa 1, pra gay novinha, não tenha medo de incomodar. Incomode. Você vai incomodar as pessoas e as pessoas não vai ter medo de incomodar você. E quanto mais você ser receptivo, quanto mais você ser aberto a esses incômodos, menor você fica. Mais adequado na caixinha e na vida dos outros você vai ficar. Então não tenha medo de incomodar. Eu não vou falar pra você ser você, eu não vou falar pra você ser original, porque de verdade, com 14, 15 anos, quem é original, amor? Sabe? não tem Quem é nem- você? Sabe, 14, 15 anos, você tá aprendendo. Você é uma mistura dos seus ídolos. Você não vai ser você. Uma hora você vai ser a Lady Gaga, uma hora você vai ser a Rita Von Hunt, uma hora você vai ser a Erika Hilton. E tá tudo bem, a vida é feita de nuances. Não tenha medo de incomodar. Tá? E segunda indicação, até porque ninguém vive só de militância, assiste The Fosters, sabe? É uma Ai, série sim. super legal, são 5 temporadas, é boa. um casal lésbico, Sim. ensina sobre amor, sobre companheirismo, sobre adoção, sobre filhos, as tretas da vida. É o drama que o gay precisa, Sim. sabe? E é um drama, assim, que foge daquela história triste que a gente já conhece do gay que se mata, do pai problemático, sabe? Do gay que precisa fugir pra dar escondido na montanha, sabe? Ali eles Nossa. normalizam. Você vê que gay existe, pode ser feliz e ter uma vida normal. Então assiste, vai te fazer bem, de verdade. Eu gostaria de dizer que vocês tenham maturidade também, principalmente com o seu par, tá? Com o seu companheiro. Você está indo para dividir uma vida, você não está indo para encontrar você mesmo no seu companheiro. Então, seja maduro, aceite o seu parceiro, aceite os defeitos dele. Se você puder, e se ele estiver disposto a, sei lá, corrigir isso, a tentar consertar isso, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho só dele. Então, esteja de braços abertos, seja receptivo, seja maduro. As pessoas não são uma massinha de modelar para você modelar do jeito que você quer. Então, assim, Tudo. seja maduro, Eita. certo? E companheiro, tá? Ninguém Principalmente. é eu te moeba, amo não. tanto. Ninguém é moeba, não. Exatamente. Iago. Eu acho que entra muito no que o Dani e que o Luke falou aí, o Sam também. Primeiro, eu sou apaixonado com The Fosters. Foi uma série assim que eu assisti. Foi um momento que me ajudou muito da minha vida com relação a isso. Acho que volta um pouco até atrás lá, quando vocês falaram de casal referência. Eu acho que aquele casal lá de lésbicas são perfeitos. Foi a minha referência de casal, assim, se um dia, né, eu fosse. Estou vivendo hoje, mas naquela época, se um dia eu fosse ter um relacionamento que seria similar ao que elas têm ali, que eu achei aquilo ali muito maduro e tudo mais. E eu acho que entra muito nisso. Hoje o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que entram em relacionamentos, eu tô conhecendo pessoas que é o primeiro sinal desistem, porque aí entra no que o Luke falou. A pessoa fez uma coisa que me incomodou, eu não quero ficar mais com essa pessoa. E aí essa pessoa depois da raiva, que ela se lamenta por não ter ninguém. Se ela nem se dá ao pouco de tentar entender ou o defeito, ou conversar, ou ver o que foi de fato que aquela pessoa fez que incomodou ela. Então eu acho que hoje todo mundo tá muito desistindo. Eu acho que a vida é fácil, as pessoas são descartáveis, e não é bem assim. Poxa, você conheceu uma pessoa, se apaixonou com ela, você teve um momento maravilhoso com ela. Ao primeiro sinal, você vai desistir dessa pessoa? Então, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de paciência. Eu acho que paciência é uma palavra, assim, muito importante, que faz parte do dia a dia. Maturidade também, mas maturidade eu nem vou dizer, porque você passa por muita coisa quando você tá mais novo, até você chegar na maturidade em si. Maturidade, eu não vejo uma coisa de exemplo das outras pessoas, é uma coisa que você adquire. E cada um adquire da maneira que vai... Tem gente que adquire mais tarde, tem gente que adquire mais cedo, enfim. A maturidade eu acho que é muito você com o mundo, não os outros que definem pra você.
Mas paciência eu acho que é uma palavra-chave. Paciência eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Tentar entender, tentar se apaixonar por tudo aquilo que tá ao seu redor ali, né? Pela pessoa que você vem conhecendo e tudo mais. E baixa daquilo que o Zico finalizou. Acabou. Os dois gostaram, estão querendo adiante. Não tenha medo. Vá pra frente. O que acontecer de pior é que vocês vão chegar numa conclusão que vocês não estavam bom pra ficar junto. E tá tudo bem também. Parte pra uma nova aventura. As coisas são assim, mas você vai ver que quando você tá com alguém, você firma ali um relacionamento, você vai ver como que a vida fica mais gostosa, sabe? Você tem alguém pra partilhar, algumas coisas pra você fazer juntos, enfim. Então eu acho que é ter menos medo, não tem isso, eu tô com alguém, legal, chegou um ponto a gente não quer, separa, depois outra pessoa. Então, a vida tem que pra viver, gente, pelo amor de Deus. É isso. Exactly. Agora a pergunta que não quer calar, Iago. Você é mais Lena ou mais Steph? Ai. Do casal de Foster. Ah, não Depende muito. Eu me vejo nas duas. Eu acho que tem muitos momentos, mas acho que eu sou mais parecido com a Lena. Eu acho que eu sou a Steph do casal. Eu sou a Lena, É. com certeza. Eu sou mais parecido com a Lena. Mas eu vejo um pouquinho das duas. Eu adoro aquela série. Assistam, gente. Essa indicação do maravilhosa. Sam foi maravilhosa. Eu acho que ela resume muito do que a gente falou aqui hoje. Madame, O quê? você indica. Eu vou indicar coisas. Peraí, tem coisas a falar. Em primeiro lugar, eu acho que é bom lembrar sempre que são dois indivíduos, dois ou mais, né? Porque né, cada um tem seu relacionamento. Isso é verdade. Cada um é um indivíduo. Não existe, nos unimos, somos um só. Não. Nunca foi, nunca será. Você nasceu sozinha, você vai morrer sozinha. Essa é a realidade do mundo. Seja um indivíduo completo. Não entrega, a gente não vai para as pessoas e entrega uma coisa pela metade. Então, assim, você não está procurando metade de nada. Você é uma pessoa, um indivíduo, uma pessoa sozinha. Sozinha não, uma pessoa singular, um indivíduo. Você é um indivíduo. Entregue a alguém um indivíduo completo. Você entendeu? Entregue a alguém um indivíduo completo. O Iago estava falando de maturidade e tal coisa, e me vem na cabeça o seguinte, que as pessoas falam normalmente que com o tempo você adquire a sabedoria. Não. Não, com o tempo você não adquire sabedoria, não. Sabedoria vem para quem busca sabedoria. O tempo só vai te envelhecer, só isso. É a única coisa que o tempo faz. O tempo não tem obrigação Por isso que de ensinar existe nada pra tanto ninguém. velho burro, Exatamente. chato e Dá para irritante. acumular burrice também com o tempo, viu? Sim. Então, assim, busque sabedoria, busque amadurecer pelas suas experiências, pela vida, conhecendo pessoas, conhecendo outros casais, conhecendo experiências diferentes das suas, que você nunca teve na vida. Então, assim, ouça as pessoas, mas ouça com critério, ouça com sabedoria, entendeu? Busque sabedoria como indivíduo. Uma coisa importantíssima também dentro de um casamento, gente, tem um espaço. Saiba o espaço de cada um. Não fica cutucando a pessoa. Ai, por que você não tá fazendo isso comigo? Vem aqui comigo, não sei o quê. Cada um tem seu tempo, bicho. Deixa a pessoa ali. Ela tá no tempo de introspecção, a pessoa tá. Deixa. É um indivíduo, a pessoa tem que trabalhar em si mesma também. Aí as pessoas ficam nesse negócio de eu não consigo ficar sozinho. Por que você não consegue ficar sozinho? Talvez você seja uma companhia chata, até pra você mesmo. Será que você não é uma chatona também? Será que você não é uma chatona? Você entendeu? O que você falta trabalhar em si mesmo que você não consegue ficar sozinha? O que você não consegue... Por que você não tá conseguindo ficar sozinha? Dentro da sua própria casa. Por que você não tá conseguindo ficar sozinha dentro da sua própria casa, bicha? Sabe? Na sua cabeça. Por que você não tá sozinho na sua cabeça? Dá um tempinho pra si mesmo. Vai entender essa pessoa que mora dentro de você. Antes de entender a que tá do seu lado, entendeu? Porque você só vai entregar um relacionamento bom quando duas pessoas, dois indivíduos estiverem construindo um relacionamento bom. Se você não construir um relacionamento bom com você mesma, Mona, você entendeu? Olha que merda. A única pessoa que não vai te conhecer na sua vida é você mesma. Exato, olha o fecho. Mas não é um fecho, não. Não é um fecho, não. De Daenerys. Às vezes é até um fecho também, que essas gay novinhas Às vezes também é um zoadas fecho da também. cabeça, Às precisa de vezes um você- fecho. Às vezes se você é burra também, preciso falar É bom, é bom. plenamente. Esquentar a orelha. Certo? Certo. E se Certo. você é muito novinha, se você tá aí nos seus comecinho dos 20 anos, depois a gente precisa trabalhar mais ferrenhamente. Mas se você tá no comecinho dos seus 20, assim, você viu uma red flag, assim, uma red flag pesada, sai do relacionamento, vai embora, Sim. vai casar. Tem mais gente, não tem 11 bilhões de pessoas no mundo. Sai doida. 10% é LGBT. Exato, vai, 10% vai, LGBT. vai Tem passar uns que essa nem pesada. LGBT é e ainda Não, curte. Então, Exatamente.
Não Porque é aí o fim do mundo. você pode fazer o seguinte também, ó. Ah, eu vi uma red flag ali, vou sair desse relacionamento. Ótimo. Trabalhe em si mesmo, que talvez a red flag era você. Você entendeu? Eita! Às vezes isso o problema é aí. você e tá tudo bem também. Sigam a gente em todas as redes sociais, CholaCast em todas as redes. Toda sexta-feira um episódio novo aqui no Spotify, em todos os streams aí de áudio. Também no YouTube, se você quiser ver a gente lá. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar um like, compartilha esse vídeo, assim, que não é um vídeo, é um áudio. Porém, também deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente aguarda vocês para uma próxima semana aí, onde vai ter um novo episódio. Fechamos? Tchau, gente. Fechamos. Fechamos. Beijo. Beijo pra vocês, Beijo. hein? Tchau. Bye! Beijo. Tchau.